Olá, pessoal. Aqui é Agnes Arato. Está no ar mais um programa Manhã, temporada 2. Nessa temporada, estamos trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Já tivemos por aqui mulheres que se tornaram mães nos anos 50, nos anos 60 e agora nos anos 70. E quem está aqui comigo hoje para tocar a entrevista é a Ada, uma das nossas manhãs convidadas. Bora? Bora! Olá, gente, boa noite. Bom estar aqui novamente, mais essa entrevista. Bem feliz de participar do projeto. Quero dizer sempre que é um prazer, viu, Agnes? Ai, que legal. Sua segunda entrevista, né, Ada? A segunda. E é isso aí. Para quem não conhece o Manhê, esse projeto começou lá em 2015. De 2015 a 2017, eu e a Mari Ignatius apresentávamos semanalmente o Manhê na Rádio Fiscar. Naquela época, o foco era mais jornalístico. Nós trazíamos um tema, sempre com um especialista convidado, para responder as principais perguntas sobre aquele tema para os nossos ouvintes. Agora, em tempos de isolamento social, o Manhê voltou aqui no YouTube desde agosto do ano passado e a partir dessa temporada também estamos no Spotify. Nesse novo formato, a proposta é compartilhar experiências maternas, histórias. É isso aí, gente. Para quem tá vendo aí, vamos dar um like, vamos curtir. Estamos no Instagram, no YouTube, comenta, tá? Que isso ajuda bastante. Todo mundo que quiser comentar, compartilhar sua história, seja bem-vindo aqui ao Manhê, programa Manhê. E para quem está ouvindo a gente no Spotify, aproveita também e segue nosso perfil. Curte o programa, que aí o Spotify passa a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Mas chega de apresentação, né, gente? Hoje, dentro dessa proposta de conversar com mães de várias décadas diferentes, vamos papear com uma mulher que se tornou mãe no finalzinho da década de 70, a Fátima Martins. Bem-vinda, Olá, Fátima! olá, boa noite, bem-vindo. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, viu, Fátima, pela disponibilidade de participar do Manhã e compartilhar sua história aqui com a gente. Vai ser um prazer, vamos bater um bom papo. É isso aí. Vamos começar então. A gente quer saber, Fátima, você teve sua primeira filha no final da década de 70, né? Como estava a sua vida quando você engravidou? Você estava casado, estava trabalhando? Como que estava? Eu me casei em 78 e logo em seguida engravidei. Na época, eu tinha hipertensão e não podia tomar anticoncepcional. Então, foi muito rápido. A minha filha nasceu em 79, prematura, por complicações da hipertensão, 7 meses, com baixíssimo peso, e ficou internada 12 dias para ganhar peso, com sondinha nasal. Então, foi um trauma muito grande. E Nossa, a Maíra, que vocês conhecem, né? A Maíra, conhecida de vocês. Maíra, que inclusive deu entrevista para a gente no Manhã ano passado. Então, e nessa época também ocorria uma das famosíssimas greves de professor. Então, a Maíra, como ficou no hospital, a grande diferença é que a mãe não acompanhava a criança. Elas ficavam isoladas dentro do hospital. Eles nos apresentavam a criança 2 vezes ao dia, como se fosse um bonequinho. Só mostravam através do vídeo, do vidro da maternidade, para não ter nem contaminação. E eu me lembro que uma das perguntas que eu fiz foi: ela ganhou peso? E a enfermeira, constrangida, falou: não, ela perdeu porque ela fez xixi. Então, foi um choque muito grande, que na minha cabeça eu já tinha feito todas as contas, quantos dias ela ia demorar para atingir o peso mínimo para ter alta. E como ela ficava lá, eu saía, não tinha para onde ir. E eu ia para a greve, eu ia para as manifestações. E meu marido também era professor e também estava em greve. Então, a minha rotina dos primeiros 12 dias dessa minha primeira filha, da Maíra, foi uma rotina muito diferenciada. Nossa, e quanto tempo que ela ficou no hospital, né? 12 dias. 12 dias. Para ganhar peso.
E nem amamentar, então não tinha Não, retirada de leite? na verdade, poderia ter, só que não havendo estímulo, não havia produção. A minha Uhum, produção foram assim 2, 3 dias só, Uhum. muitíssimo pouco. uhum. E depois ela, como ela não tinha força para sugar, ela tinha a sonda, então era colocada alimentação por sonda. Então foi muito dramático, muito traumatizante assim, essa primeira gravidez. Ela foi em Nossa, 79. nossa. E você voltou para casa com ela, e aí que foi começar mesmo a rotina com o bebê em casa, né? Depois desse primeiro impacto, né? Foi um impacto muito grande, porque depois nós descobrimos que ela estava com uma hérnia de umbigo muito saliente. E com isso nos fez tomar consciência que lá ela chorava muito. Então, para desenvolver uma hérnia de umbilical daquele tamanho, foi muito complicado para a gente. Mas depois ela foi ganhando peso, e tranquilamente sobreviveu. Que era uma caixinha de sapato, virou uma batalhadora aí pela vida. Ela cabia dentro de Sabemos uma bem caixinha de disso, hein? sapato, sapato 37. Nossa. É, muito, foi muito traumatizante. Mas foi tudo bem. Aí foi, o Maluf saiu, a greve acabou, e a vida seguiu. Aham. E essa condição você acompanhou no pré-natal? Como que foi feito isso, Fátima? Sim, eu nessa época, em 78, eu tinha acabado de me formar na Universidade Federal. E tinha uma programação na época de convênio com a Unimed. Então, como aluna, eu fazia iniciação científica e era aluna da universidade. Então, eu tinha direito à Unimed. Então, fizemos pré-natal, normal. E a Maíra só nasceu de 7 meses porque eu passei mal, fui internada para observação da minha pressão. Não tinha nada a ver com o bebê em si. Mas a ginecologista era uma ginecologista muito experiente na época, e logo no dia seguinte, pela manhã, a enfermeira chegou e falou assim: vamos, que o nenê vai nascer. Não, não vai nascer, não está em tempo, eu não tomei banho, não vai nascer, não. Ela falou: 5 minutos, nós estamos indo para nascer o nenê. E o nenê nasceu. Mas Fátima, fizemos para Natal, tudo certinho. que história, hein? Ah, E da sua família é de São Carlos, não é isso? Fala um pouquinho da sua família. a minha família é de São Carlos, nós somos pasqualino, todos italianos aqui de São Carlos, e temos assim, nós somos em 6 irmãos, todos vivos, minha mãe tem 90 anos, está viva também, e cada um seguiu por uma carreira. Eu fui para a educação, tenho um irmão que foi para a educação, outro foi contador, o outro, cada um seguiu, mas todos estão bem, todos aqui em São Carlos. E a E gente que você, conhece a Maíra, né, vê da educação também, é todo mundo realmente levando a educação, né, como profissão, e incrivelmente, né, a educação Nós influenciamos, né? Porque eu e meu marido, nós fomos os primeiros a terem um diploma universitário em cada família, tanto na minha família quanto na família dele. Nós somos família de pessoas trabalhadoras, mas que não chegavam à universidade. Então, em 75, eu entrei na universidade e o Osmar já estava saindo da universidade, que é o meu marido. E ele estava saindo, ele foi da primeira turma de física. Então, nós nos encontramos, nos conhecemos e fizemos uma história. Mas tanto a família dele quanto a minha, nós somos os primeiros a irem para a universidade. Fátima, e nessa época que você engravidou, você estava trabalhando já? Já, eu ingressei no Estado em 78,
concurso público e tal, e já estava trabalhando. Isso ajudou, porque como a Maíra nasceu prematura, na época eram 4 meses de licença maternidade, e eu consegui mais um mês para cuidar da bebê. E como que foi a gravidez trabalhando? Tocar a gravidez foi tranquilo? Não posso dizer que foi tranquilo, porque eu trabalhava um período como professora, e o período da tarde eu fazia iniciação científica na universidade. E houve alguns episódios que colegas me internaram, depois avisaram em casa, a Fátima está lá na maternidade, dá uma chegadinha lá. Então, mas foi muito, muito suave, sabe? Não havia assim, coisas fortes, era mais ou menos suave, foi legal, foi muito bom. Você passou mal, você teve enjoo de gravidez, trabalhando, teve essas coisas todas? Sim, muito, 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 muito. Eu acho que o pior da gente grávida trabalhando é isso, né? Às vezes você tá super enjoada e tem que ir, né? E fazer, tocar o dia, não tem essa. Tem, não tem como. Mas eu não sou uma pessoa que fica muito encanada, sabe? Tem que ir, tem que assumir, tem que viver e vamos embora. Agora, quando a Maíra nasceu, eu fiquei muito preocupada, porque eu tive pré-eclâmpsia. Chegou a 26 a minha pressão. Aí foi um baque muito grande. Tanto que minha segunda gravidez, como eu não podia usar anticoncepcional, não é brincadeira, tá? O que eu vou falar agora. É verdade. Eu fui fazer todos os exames para poder colocar DIU, porque eu não podia tomar anticoncepcional. Quando eu fui fazer todos os exames, aqui em São Carlos tinha um laboratório que emitia o resultado com uma foto de uma cegonha ou não. E eu fui fazer os exames para pôr DIU e recebi uma cegonha. Eu já estava grávida da minha segunda filha. Então, foi assim, uma grande surpresa. E quando essa minha segunda filha nasceu, a ginecologista, que foi a mesma, falou assim, você vai tentar a terceira? Falei, não, já saí viva de 2. Aí nós fizemos a laqueadura, porque era complicada a minha condição de vida, porque eu morrer com 2 crianças não era legal para ninguém, e ter uma terceira era uma incógnita, né? A segunda gravidez. Qual é a diferença desculpa, qual é a diferença da Maíra para a Naí, né? 1 ano e 21 dias. Olha, próximo, né? É muito pertinho, muito. E essa segunda gravidez foi complicada também? Foi menos complicada, mas a Anaí também não chegou a termo, ela nasceu com um final de 7 meses, porque nós tínhamos medo de como seria a reação do corpo. E com essa história, eu ganhei muito peso. Então, então a Anaí também não chegou a 9 meses. Nasceu com perto de 8. Mas nasceu saudável, já não nasceu com baixo peso. Ela já nasceu normal, já levamos para casa, não ficou internada, nada. Já levamos para casa. Essa é a segunda, a Anaí. Então, quer dizer que um ano e meio depois do seu primeiro parto, você já tinha 2 bebês em casa, né? Sim, e aqui em casa nós brincamos com o seguinte, no aniversário de 1 ano da minha filha mais velha, da Maíra, eu estava grávida da minha segunda filha. Então, elas brincam que ela foi no aniversário da irmã antes de nascer. Porque ela nasceu logo depois, eu já estava bem grávida. E como foi isso, Fátima? Os 2 bebês em casa, o trabalho, a casa, como que foi? Olha, nessa época, nós conseguimos uma senhora
que praticamente foi assim uma mãe para todo mundo, para mim e para as meninas. Então, como eu trabalhava só meio período, eu ainda conseguia ficar bastante com elas. Mas é muito estressante você preparar a aula, corrigir, duas crianças querendo atenção, querendo isso. A Maíra tinha muito bronquite, e foi assim muito desafio. E nós fomos aprendendo. Hoje, a gente já teria descoberto que a Maíra, minha filha mais velha, tem intolerância à lactose. Na época, a gente não sabia, não havia estudos para isso. Quer dizer, pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento. Então, muito do bronquite, de todas as vacinas e tudo que ela tomou para melhorar, porque nós fizemos autovacina, fizemos uma porção de tratamento para ela do bronquite. Ela não teria sofrido tanto se nós tivéssemos descoberto. Quer dizer, realmente nós temos que agradecer a ciência todos os dias em nossas vidas. Hoje ela já tem um controle extremamente bom por conta de ter tomado as providências contra a lactose, uma série de coisas. Quer dizer, são conhecimentos que a gente vai agregando. Uhum. Mas era um malabarismo, né? Com todas essas Põe questões. malabarismo nisso. Põe. A porta da minha geladeira tinha, quando eu saía para trabalhar, né, eu deixava 6 mamadeiras em uma das prateleiras da porta e 6 mamadeiras na de cima. Por quê? Por que 6? Você não vai ficar fora de casa o dia todo? Porque eram mamadeiras, a embalagem era vidro e podia, ao esquentar, estourar. Hoje você coloca no micro-ondas, você esteriliza no micro-ondas, tranquilo. Mas na época, a melhor embalagem que tinha, porque tinha aquele plástico que tinha componentes químicos e tal, era o vidro. E ao esquentar o vidro, muitas estouravam. Então, a porta da mamadeira era assim, o retrato de uma família com 2 crianças pequenas. Eram quase gêmeos. É verdade. E assim, aproveitando essa fala, trabalhar meio período é um sonho de consumo para muitas mães, né, Agnes? Muitas mães. Com certeza. Tem mães que estão o dia todo, fica procurando ali, gente, que horas que eu vou fazer isso? Então, olha, na hora que eu sonho de consumo de algumas mães. Eu trabalhei em meio período até 88, porque foi o período que eu fui professora. Foram 10 anos. Aí eu passei no concurso para ser diretor de escola. Aí já eram 8, com prováveis 10 ou 12. Porque diretor de uma escola, você, mesmo com vice no horário inverso, à noite e tal, ou pela manhã, você está lá, você o responsável, não é o outro. Então, em 88, as meninas estavam com 8 anos, uma 9, 8 anos, eu já estava no período integral. E eu fui diretor de 88 a 92. Em 92 já fui para a supervisão, que além de ser integral, tem que você precisa ir às escolas em outros municípios. Mesmo você morando na sede da diretoria, né? Na época chamava-se delegacia, você frequenta escolas em outros municípios. Então, tinha o problema das viagens também. Então, foi um crescente. Só que as crianças também foram crescendo, né? Então, foi assim, nós tivemos uma grande ajuda com uma senhora. Quando as crianças eram pequenininhas, ela fazia gemadinha para as crianças, tampava o nariz e dava a gemadinha para elas. Ela foi uma super senhora, trabalhou com a gente, até se aposentou com a gente e tudo mais. Então, essa foi uma ajuda muito boa, muito importante. E depois nós fomos nos acertando. O meu marido tinha uma flexibilidade de horário muito grande. Ele não era uma pessoa de fazer as coisas em casa. Ele era uma pessoa de precisa comprar tal coisa. Ele ia ao supermercado trazer aquilo e mais 10 que você não pediu. Mas ia, pelo menos. Mas trazia. Mas trazia. Então, essas coisas vocês conhecem. Então, tem essas histórias. Então, ajudava nesse sentido. Ajudava nesse sentido.
sentido. Então, enquanto um fazia as coisas em casa, o outro saía para buscar, o outro trazia, o outro pegava. Nós acabamos montando uma família bem bolada. Assim, para ter que dar certo, tinha que ser assim. Tinha uma parceria, então. Tinha. Bacana. E vocês conseguiram, tinha uma parceria também na hora de educar, de passar o que vocês achavam que era, né? Os valores da família. Vocês também tinham uma parceria nesse sentido ou ficava mais para um de vocês? Aí alguém era mais flexível, o outro mais durão? Como que funcionava? Na verdade, eu sempre fui a durona. E ele foi o mais flexível, mais bonzinho, vamos assim dizer. Mas não era uma coisa... É diferente dos dias de hoje. Era uma coisa mais natural, porque você aprendia muito observando. Então, como que o outro fazia, como que o pai era, como que a mãe era. Então, não havia assim... Por exemplo, nós não temos uma religião para seguir, assim. Então, isso foi uma coisa pacífica já, desde o início. Não tinha conflitos de opções religiosas, então isso já ajudou muito. Então, não tinha coisas forçadas para as crianças, eram mais normais. E as crianças colaboraram bastante. Muito, muito, muito. Elas entendiam, colaboravam. Tinha almoço que saía às 4 da tarde. Essas coisas não é divino maravilhoso, sabe? Você vai, e você acaba fazendo um bom trabalho, porque você conta com a parceria do outro. O outro está vendo que você está colaborando. Você não está ali batendo um papo, você tem um trabalho. E eu acho que a gente passou isso para as duas. Vocês conhecem a minha filha mais velha, é extremamente consciente, até demais. Mas... Então, acaba virando que vai sendo natural, vamos assim dizer. Uhum. Então veio de casa essa postura aí das meninas, das suas filhas. Eu Veio. acho que sim. Acho que sim. Minha mãe é totalmente diferente, é mais ditadora, vamos assim dizer, mas eu mando, eu faço, eu aconteço. Minha sogra já é mais, ele não deixou eu fazer, não pude fazer. Então, é uma contradição muito grande, nós somos mais ou menos pelo caminho do meio. Não, sabe, não dá para ter certeza que você está acertando sempre, e não dá para ter certeza que você está errando sempre. Então, na média, você conta com o discernimento do outro também, porque você educa, mas o educado também tem um processo, os dois acabam sendo educandos, porque os dois estão no processo. Certo. E como foi? O tempo passa e um dia as meninas tinham que sair de casa, né? Como foi esse processo dos filhos, das filhas, né? Saírem de casa? Como foi ver isso, Fátima? Olha, foi muito... As duas meninas entraram na faculdade com 17 anos. Super novas. Então, a Maíra, super novas. A Maíra, com 22, em dezembro do ano da formatura, que não me recordo mais, ela se formou e nos informou que estava indo para a Alemanha para fazer um estágio de 6 meses, que duraram 8. Sem falar uma palavra de alemão. Corajosa, né? Então, foi um choque muito grande para nós. Então, foi assim, olha, estamos indo, o que vocês acham? Isso, e nós estamos na Daimler Chrysler, não sei o que lá, eu fui selecionada e vamos. Então, foi bem um choque. E deu certo, voltou. Aí, depois voltou, ficou mais 5 anos na Europa, então fez o PhD na Europa. Tal. Então, foi bem tchau, tchau. A minha segunda filha,
ela, durante a graduação, depois ela começou a trabalhar, ela montou um apartamento, tudo está prontinho. Só que ela teve uma doença autoimune chamada Cushing, de ACTH independente. Então, o ACTH dela produzia independente, nós não sabíamos o que era. Ninguém conseguia fazer esse diagnóstico. Ela foi a 21 médicos e não fizeram o diagnóstico. Até que nós conseguimos que ela fizesse o diagnóstico. Em 2016, ela foi diagnosticada e fez uma grande cirurgia. O tumor já estava com quase 4 centímetros. Então, a saída dela foi uma saída com volta. Ela saiu, mas voltou. Voltou porque fez uma super cirurgia, depois teve perda auditiva, uma série de coisas decorrente disso. Então, hoje ela mora aqui em casa. Só que ela mora aqui em casa e tem esse escritório que vocês estão vendo ao lado da minha casa. Então, abre-se uma porta e fecha uma porta, é um ambiente de trabalho dela. Então, ela mora comigo, mas tem o ambiente dela. E nesse intervalo ela teve um bebê. E o bebê fica com a gente, comigo durante o dia, e eles vão para lá, vão para cá e ficam no escritório. Quer dizer, mora, mas não mora. Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma super independente e tenho a outra que voltou, foi e voltou. Eu não passei essa síndrome do ninho vazio por conta disso. Que houve esse retorno. Não porque queria, mas por uma necessidade. Foi muito complexo o que aconteceu. Mas eu não passei por isso. E em 2014... Ai, cortou. Em 2014, meu marido também faleceu. E nós não tínhamos feito o diagnóstico ainda da doença dessa minha filha. E ele morreu, então a gente ficou meio traumatizado, morreu sem saber o que ela tinha. Que ela começou a ter problemas, né? Ninguém diagnosticava ela. E no final veio o diagnóstico e nós ficamos muito contentes, porque se não tivesse, tinha morrido. Se não tivesse feito o diagnóstico, não tinha como salvar. Então, eu não tive essa síndrome do ninho vazio, nem com o falecimento dele e nem com a volta dessa minha filha, por conta que houve outras complicações que movimentou todo o imaginário, tudo que a gente estava vivendo. Foi complexo. Ah, imagino. E vocês sempre foi assim, próximo, Fátima? Porque acabou que suas filhas fizeram, então, a graduação, as duas aqui em São Carlos mesmo, né? As duas aqui em São Carlos. E o genro também. Todo mundo aqui próximo, né? Todos aqui. Isso ajudou a época que nós estávamos construindo casa, tentando, sabe, melhorar, fazer alguma coisa, comprar um carro melhor, não sei o quê. Isso nos ajudou. E foi muito interessante, porque era o sonho do meu marido que elas estudassem aqui. Porque ele fez a Federal, ele é da primeira turma da Federal, e fez engenharia na USP. Então, quando elas eram pequenininhas, elas mesmas falavam, eu vou estudar aqui. Então, foi uma coisa meio normal, as duas. E a Maíra foi a primeira, a única mulher da turma dela. Então, quando chegou uma loirinha lá para fazer a inscrição, eu falei, é da arquitetura. Não, é da mecânica. É da mecânica. Então, a gente teve essas histórias na vida e não teve esse problema. E para nós foi importante, porque quer queira, quer não queira, nós moramos em uma cidade privilegiada, né? Então, eu acho que temos que valorizar. E bom que elas também gostavam dos cursos que aqui existiam, né? Se quisesse medicina, alguma coisinha aqui, ia embora. Foi uma coisa meio natural também elas escolherem aqui.
E você também não parou, né, Fátima? Porque você continuou, mesmo com elas pequenas, crescendo, você continuou progredindo na carreira. Foi de professora para diretora e depois para supervisora de ensino, conseguindo sempre ali equilibrar todos os pratos. A necessidade faz a diferença. Na verdade, eu fui uma privilegiada no seguinte sentido. O meu marido me deixou fazer as coisas. Meu marido, ele permitia que eu fosse fazer concurso, que eu estudasse. Ele adorava procurar livros para ler, tinha bibliografia, ele saía pesquisando, comprando. Então, ele gostava que eu crescesse, vamos assim dizer. E nós fazíamos uma boa parceria. Então, nesse ponto, eu acho que foi muito importante ter um companheiro que não te oprima, que não já está bom isso daí. Deixa você crescer. Que te Isso é muito incentiva, importante. né? Isso é muito importante. Nesse sentido, isso vencia até o fato dele não saber cozinhar um ovo, tá? Então, mas ajudava de outra forma, levava as crianças ao dentista, à escola. Então, esse tipo de homem, naquela época, já era diferenciado. Na década de 70, já era diferenciado. Não era um paizão como nos dias de hoje a gente espera que os homens sejam. Trocar fralda, participar, uma série de coisas. Mas participava, sim, de uma outra forma. E não me permitindo crescer e permitindo as crianças crescerem. Uhum. Ele ia vendo qual escola estava melhor, qual escola de inglês era melhor, qual não sei o quê. As meninas estudaram em um monte de escola, não ficaram em uma só. Primeiro que no começo, onde eu ia, elas iam, porque era mais fácil, o transporte, tudo. Então, as escolas que eu lecionava, elas iam. Mas chegou um momento que, quando eu fui para a direção, que não deu mais. Aí elas foram para uma escola boa e ele ficava de levar, buscar, ia para reunião de mestre, pais e mestre, era uma figura. Que bacana, né? Com certeza, só um aqui, Agnes, com certeza esse exemplo, né, que vocês passaram para as duas, determinou tudo que elas são. Você está falando aí, eu estou aqui, é a Maíra. Doidinha. E é meio que isso, a gente conhecendo a Maíra através de você, mas sabendo, e é bem como a gente percebe os pais, a gente acaba se formando mesmo. Bem, bem interessante. Agora a Maíra já tem uma outra criação com as crianças, porque o Leopoldo, que é o marido da Maíra, ele já participa mais, tira a mesa, comidas e tudo mais. Já é uma outra geração. Agora, essa geração ajudando dessa forma foi muito importante. Mas a nossa geração hoje vem diretamente da de vocês. Isso fica claro, ainda mais a gente conversando com as mulheres, a gente conversou com mulheres da década de 50, 60, agora com vocês, a gente vê isso muito claramente, né? Porque até 10 anos antes, talvez, da sua experiência, um apoio desse seria praticamente impossível, né? Exato, é um somatório, eu estou vendo aí, né? Você vê que ela está falando do de Maíra, então tem um somatório aí de gerações, né, Agnes? Do pai da Maíra com, né, com o Leopoldo, então é outra criação, mas é um somatório incrível aí. Porque a gente só exige hoje também essa parceria, porque a gente viu isso muito nas nossas casas, né? Eu acho o seguinte, com essa pandemia, tudo, eu acredito que houve muito aumento de agressões, de ficar muito tempo junto, de quebrar paradigmas dentro de casa. Houve muitas coisas que aconteceram, mas houve também muita união, porque você não sai de uma situação dessa se não for com união. Você precisa de união, você precisa
somar. Não adianta, não tem como dividir, você tem que somar. Fátima, e você tem 3 netos, né? É isso? Tenho a Petra, de 10 anos, e a Eline, de 6, com a Maíra. E com a Anaí, nós temos o Theo, com 2 anos e meio. E O como que... Theo é uma novidade. 2 meninas, só tinha 2 filhas, 2 netas, e agora apareceu uma cuequinha. E como que está sendo essa experiência de ser avó, Fátima? Está sendo muito legal, porque com a Maíra, as meninas, elas moram longe daqui de casa, e eles, muito corrida, a escola de tempo integral, uma série de coisas, vai os 2 para a escola, voltam, os 2 trabalham também. Então, eles se organizaram de tal forma que, se eu entrar, eu vou estragar. Então, a gente também tem que ter essa percepção. Olha, eu vou te visitar hoje às 8 horas. Tudo bem? Tudo bem. Amanhã não pode, tem que ser hoje. Então, porque todos pensam. E o Theo ficando aqui em casa já é uma coisa mais light, já é uma vivência mesmo. É uma criação mesmo. Então, eu costumo brincar que eu sou assessoria. A mãe, o pai, a Anaí e o Nelson. Eu sou só assessoria. Não me come mais do que assessoria. Aí pode ser a mãe com açúcar, né? Que o pessoal gosta de falar. Mas eu sou brava. Ai, ai. E quando as meninas nasceram, as suas filhas, você tinha também essa possibilidade de contar com a sua mãe, com a sua sogra? Teve também essa, ou não teve? Não, com nenhuma das duas. Minha mãe, quando as meninas nasceram, a minha mãe ainda trabalhava. Então, ela se Uhum. aposentou, acho que uns 3 anos depois. A minha sogra, ela é uma pessoa muito envolvida com ela mesma. Ela ficou viúva muito cedo, então começou a desenvolver depressão, uma série de coisas. Então, o fato do Osmar, seu filho caçula, ter se casado e saído de casa, para ela foi um ninho vazio. Uhum. Entendeu? Então, foi muito traumatizante para ela. E, embora nós estivéssemos na mesma cidade, a gente tinha uma outra vida. Então, e ela não se prontificou a ajudar, porque era muito dolorido para ela, talvez. Poderia até fazer um tratamento psicológico com ela, porque talvez chegasse ao fundo dessa questão. Mas ela não nos ajudou nesse sentido, tá? Mas nós tivemos uma outra pessoa que nos ajudou bastante, que por acaso era irmã da minha sogra, que ficou viúva, e nós a contratamos, pagamos o INSS, tudo certinho, e ela conseguiu se aposentar com a gente. Então, era da família, mas era um trabalhador mesmo para nós. Uma pessoa que ficava aqui em casa mesmo. Mas nós não tivemos ajuda da família. Uhum. Ô, Fátima, hoje, né? As filhas criadas, os netos próximos, você se aposentou já. Você faria alguma coisa diferente do que em alguma situação que você tenha vivido? Alguma coisa você mudaria? Olha, talvez eu tivesse mudado no seguinte sentido. Nós tínhamos um compromisso aqui em casa, caiu. Nós viajávamos 2 vezes por ano, isso era fixo. Julho, dezembro ou janeiro a gente saía, fazia uma viagem. Hoje eu teria viajado mais, muito mais. A última viagem que eu fiz foi, eu e meu marido, nós colocamos 2 mochilas. Eu não tinha me aposentado ainda. Eu tirei 1 mês de licença-prêmio. Nós colocamos 2 mochilas no bagageiro do carro e fomos fazer o sul de Minas. Paramos sem reserva. A Maíra ficava apavorada. Quando que você vai sem reservar hotel? Né? Imagina.
ficamos em pousada. Olha, só temos vaga para hoje, amanhã vai chegar uma turma, só hoje. Falei, você consegue para mim em outro lugar? Ah, consigo em tal lugar. Então, os dois sem rumo, duas mochilas no carro. E foi muito gostoso. Passamos em cidadezinha, fomos até Brumadinho, por estradinhas de terra do interior de Minas. Chegamos até Brumadinho, não fomos a Belo Horizonte, tá? Brumadinho nós voltamos. Mas foi muito legal. Então, hoje eu teria viajado mais. Ai, que bacana. Fátima, muito obrigada por você ter conversado com a gente. Foi super legal ter escutado essa história. Obrigada por você ter aberto o seu tempo, dado esse seu tempo para a gente. Não, fique à vontade. Vocês me fizeram recordar várias coisas que, ao longo do dia e dos anos, vão passando, são memórias. Mas foi muito legal conversar com vocês. Ai, obrigada. Foi ótimo. Eu fiquei aqui ouvindo e assim, é incrível como as histórias realmente elas precisam ser contadas, né, Agnes? Que são histórias diferentes e que você, participando desse programa, eu percebo que o quanto é bom, tanto para quem fala e para quem ouve, compartilhar tudo isso. Muito obrigada, foi muito bom, prazer te conhecer. Obrigada a vocês. Eu espero que o projeto cresça, porque Manhê tem em todas as casas, tem um Manhê. Desejo a vocês sucesso, uma boa empreitada por aí. Obrigada, viu, Fátima? E obrigada para todo mundo que ficou com a gente até agora também. Semana que vem a gente vai ter mais uma manhã aqui contando a sua história e a gente se vê lá. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Valeu.